Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas. Amados irmãos e amigos, tenho constantemente falado sobre muitas igrejas e irmãos e mostrado que o cristão é diferente, não é? A Bíblia diz que nós somos luz e sal nesta terra de trevas, porque o nosso Deus não é Deus deste mundo, embora que o mundo pertença a Ele. Foi Ele que o fez, não é? Foi Ele que o fez. Mas existe um príncipe que Ele mesmo nos avisou que Ele estava aqui, que domina muito mais essa parte terrena, a parte física, que é justamente nesta parte física a que nós mais operamos e dela dependemos. A nossa vida espiritual depende de um fator que todos nós conhecemos, chamado fé. A fé é a nossa base elementar que nos dá sabedoria, o conhecimento do que realmente Deus quer de nós e nós queremos de Deus. A vida de um cristão tem um impacto muito grande neste mundo cão, neste mundo de trevas, neste mundo de traição, de mentiras, de engano, de farsas. E Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14 nos relata sobre isso, não é? Ele nos diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Em outras palavras, o impacto que nós oferecemos a este mundo, não é? Sobre os outros deve ser é tão significativo como o sal tem efeito sobre a comida, ou a luz tem efeito sobre a escuridão. Isso nós podemos provar fisicamente. Uma sala totalmente no escuro, o que nós fazemos? Tocamos logo no interruptor para que haja luz. A comida, quando porventura vem com um pouco menos de sal do sabor, se coloca mais sal. Porque há necessidade do paladar em sentir prazer naquilo. As pessoas veem algo muito atraente nos cristãos e criticam, uns positivamente, outros maldosamente, mas todos têm uma certa opinião. E quando nós nos mostramos diferentes, nós somos constituidamente por Deus falsos, indignos de se dizer cristão. As pessoas que nos veem distinguem uma da outra. Os cristãos são sal da terra. O sal tem dois valores, que são sabor e preservar a podridão da carne no homem da corrupção. Há um tempero imediato quando nós colocamos o sal na carne para que ela não venha a apodrecer. Nós somos chamados de sal da terra. O sal preserva. Nos tempos antigos, né, na época de Deus, na minha época de criança não tinha refrigerador, nós preservávamos a carne no sal. Ela geralmente se transformava carne de sol. Nós a salgávamos todinha e botávamos no sol. E ali ela, como hoje, em nossos tempos, ainda fazem isso. Então o sal era usado para manter a carne e assim evitar que ela se estragasse. O sal era tão importante para conservar as carnes
como um refrigerador ou congelador é hoje para os nossos dias. Quando nós representamos fielmente Jesus Cristo, nós temos uma influência positiva sobre a cultura do país, do lugar que nós moramos, não é? O sal dá sabor. Os crentes que têm a vida fiel a Deus fazem a diferença e saboreiam, não é? Muitos dos alimentos carnais e tornam-se diferentes. Mesmo que nós não sejamos bem educados, ricos ou poderosos, podemos impactar sobre os outros. Eu vi, quando eu era mais jovem, um senhor que ele mal assinava o nome, falava ruim, mas ele mandava ler um texto e pregava igual um poliglota de hoje. O homem era inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E hoje, nos nossos dias, existem homens leigos, pastores leigos, dirigidos, orientados e usados pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo gere uma mudança radical em cada um de nós. Uma mudança totalmente verdadeira, positiva, consciente do que estamos fazendo. O sal cria sede. Não é preciso, meu irmão, não é preciso ir muito longe. Quando você anda em paz, confiança e segurança, especialmente no meio da dor ou sofrimento, você demonstra que você encontrou a fonte da paz. Seu estilo de vida piedoso cria uma sede para a verdade. E as pessoas procuram ver em você aquela luz que Deus nos faz, com que eles vejam e muitas das vezes se convertam por um exemplo de vida que nós possamos dar. O sal se espalha, um pouco de sal se espalha pela comida toda e a conserva. Um lote de alimentos pode ser com um pouco de sal conservado por longo tempo. A mensagem de Jesus começou com um pequeno grupo de discípulos espalhado por toda a terra. Hoje são mais de 3 bilhões. Nós temos que compartilhar. Com esse compartilhamento, de espalhar este evangelho puro e santo pelas nossas próprias vidas, pelos nossos próprios gestos, pelas nossas próprias ações, fazer com que cada vez mais haja conversão e busca de comunhão para com este verdadeiro Deus, contando única e exclusivamente a verdade das bênçãos recebidas. O sal pode perder sua força, isso é que é o mal, não é? Estes que hoje estão professando coisas que não deviam, seguindo caminhos que não deviam, certamente um dia foram um sal que muita gente seguia. Hoje se tornou um sal insípido, que não pode mais salgar ninguém de novo. Já não é bom para nada, a não ser para a sua própria perdição. Nos tempos bíblicos, o sal era coletado por evaporação da água do mar. Terra, areia, por vezes eram molhadas junto com a água. E com essa mistura resultante, o sal era muito salgado. Muito mais do que hoje nós conhecemos. E era muitas vezes também descartado, porque vinha com muitas impurezas. A mistura resultante era má, não tinha condições de alimentar. Portanto, nos nossos dias existem meios mais práticos e eficientes para que o sal seja realmente aquele sal puro. E ele pode perder a força, mesmo assim. Portanto, meus irmãos, nós somos o sal da terra e não podemos deixar que este sal seja insípido. Nós também somos luz
Nós também somos luz da terra. Jesus disse aos seus seguidores que eles eram luz do mundo, em Mateus 5,14. A fidelidade dos discípulos de Jesus, que eram, em sua maioria, pecadores e pescadores incultos, mudou o mundo para sempre. É deles que nós, e são os passos deles, através do ditado, ou melhor, sim, Deus, na pessoa do Espírito Santo, ditou para que eles escrevessem o que hoje nós pregamos e vivemos. Luz aponta o caminho. Luz nos orienta os navios, as águas traiçoeiras. A lanterna ilumina o caminho na noite. Nós suplicamos a Deus para dar a cada um de vocês uma luz, para que possam conseguir viver em luz. Porque a palavra de Deus é luz para os nossos pés. Uma vela pequena pode ser vista a uma grande distância. Você precisa de credenciais notáveis para compartilhar a verdade com Cristo. Em Lucas, no capítulo 11, 34, os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Amados irmãos, luz pode escurecer em uma lanterna ou querosene. O pavio deve ser mantido aparado para obter uma chama brilhante. Se o pavio é muito longo, ele cria a fuligem nas paredes do vaso e a luz brilha menos intensamente. Isto é similar ao que acontece com o vaso de Deus. É preciso brilhar. Mas temos que andarmos na obediência com Cristo, porque isso não irá dificultar a luz de brilhar em cada um de nós. No Salmo 119, 105, ele diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Meu amado, Jesus te ama e te quer. Ainda em 1 Pedro 2,9, ele diz: vocês, porém, são gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que tipo de impacto você está tendo, está sendo? Você está sendo sal e luz em sua comunidade? Pense, medite e responda a si mesmo. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus, e os santos dizem amém. Em nome de Jesus, amém.